Sabe aquela sensação que a gente tem quase que por intuição de que existe um eu lá dentro? Uma consciência que está no comando, tipo um piloto na cabine, dirigindo tudo que a gente faz? Bom, a ciência do comportamento chega para dar uma boa balançada nessa ideia. Pois é, mas aí é que a coisa complica. Porque se existe um eu interior que toma as decisões, a pergunta óbvia é: quem ou o que está controlando esse eu? A gente acaba caindo num loop infinito, procurando um controlador dentro de outro controlador que está dentro de outro, não tem fim. Então, essa ideia de um serzinho dentro da nossa cabeça tem nome, viu? É o tal do homúnculo. É uma ficção bem conveniente, o famoso fantasma na máquina, que a gente usa para explicar por que faz o que faz. Mas, cientificamente falando, isso não explica nada. Só empurra a pergunta para frente. Então vamos investigar esse tal fantasma um pouco mais a fundo. Essa noção de que sentimentos e pensamentos são as causas diretas de tudo que a gente faz é a base do que a gente poderia chamar de psicologia do dia a dia. É o que a gente fala o tempo todo, né? Uma pessoa se sente feliz e, por isso, age de um certo jeito. Ou se sente triste e age de outro. Parece super óbvio, certo? A causa é o sentimento, a ação é o efeito. Só que aí vem o behaviorismo e vira essa lógica de ponta cabeça. A felicidade que a gente sente ao comprar um livro não é a causa da compra. Na verdade, tanto a ação de comprar quanto o sentimento de felicidade são, os dois, resultado da mesma coisa, da nossa história de aprendizado. No passado, experiências parecidas levaram a consequências boas, e isso é o que chamamos de reforço. O sentimento, então, é só um efeito colateral da história toda, e não o gatilho inicial. E olha, essa virada de chave não é exclusividade da psicologia, não. É um padrão que a gente vê em toda a história da ciência, conforme ela vai se afastando de explicações que não dá para observar. É só olhar para a história. A física parou de dizer que as marés eram a vontade de Deus e passou a usar a gravidade para explicar. A biologia trocou uma força vital misteriosa pela ideia de que o coração é basicamente uma bomba mecânica. A psicologia está fazendo exatamente a mesma transição, trocando a ideia do eu interior por uma análise do comportamento e do ambiente onde ele acontece. E isso nos leva a uma diferença fundamental no jeito de buscar o conhecimento. A ciência não está procurando uma verdade absoluta, final, como a filosofia. A verdade científica é sempre provisória. Ela é baseada no que a gente consegue observar e medir e está sempre de portas abertas para ser corrigida por novas evidências. Ok. Então, se não é um eu interior que causa nosso comportamento, o que é? A resposta do behaviorismo é a nossa história. Tudo o que já aconteceu com a gente. Essa citação uau, ela é bem forte. Ela sugere que a gente não precisa de conceitos como memória para conectar o passado ao presente. Cada experiência, seja um trauma de 30 anos atrás ou uma topada no dedinho agora há pouco, altera fisicamente o nosso organismo. O passado não está guardado numa gaveta. Ele se tornou parte de quem a gente é agora e influencia diretamente o que a gente faz no presente. E este slide mostra o mecanismo de um jeito brilhante. É muito parecido com a seleção natural de Darwin, só que para comportamentos. Pensa bem, comportamentos que a gente emite variam. Aqueles que levam a resultados positivos são selecionados, ou seja, reforçados. E com o tempo, a gente passa a repetir mais esses comportamentos. É um processo de modelagem que dura a vida inteira. Isso significa que nós somos o resultado de, incontáveis interações com o nosso mundo. A cultura, a família, a escola, todos esses ambientes estão o tempo todo selecionando e moldando nossos comportamentos, desde o jeito que a gente fala até os valores mais profundos que a gente defende. Beleza, agora vamos entrar num terreno mais complexo. Se o nosso comportamento é moldado pelo ambiente, o que isso significa para ideias como livre-arbítrio, justiça e moralidade? Aqui o contraste fica bem nítido. A visão tradicional foca num agente interno que escolhe livremente e que, por isso, merece o crédito ou a culpa. A visão behaviorista muda o foco. O crédito ou a culpa pertencem à combinação de genes e história ambiental que produziu aquele comportamento específico. Pensa nesse exemplo. Quando uma fiação defeituosa causa um incêndio, a gente culpa a fiação e não a eletricidade em si. A lógica aqui é parecida. A pessoa pode ser vista como um instrumento através do qual os fatores genéticos e ambientais agem. Isso não elimina a responsabilidade, mas muda o nosso jeito de entender, sabe? Abre caminho para compaixão e para buscar soluções práticas, em vez de só focar na punição. Certo.
Mas se não existe um ideal moral absoluto de liberdade, vindo de um eu interior, por que a democracia é um valor tão importante para a gente? A resposta, por essa ótica, é bem pragmática. A democracia não é superior por causa de um conceito abstrato de liberdade. Ela é valorizada porque as práticas que formam uma democracia tendem a criar ambientes onde as pessoas dizem ser mais felizes e são mais produtivas. Resumindo, as consequências são melhores para a maioria. E isso nos leva a uma implicação final e talvez a mais poderosa de todas. Se o ambiente de fato nos molda, a ideia de engenharia cultural. A possibilidade de planejar ambientes que promovam comportamentos que a gente valoriza, como cooperação, sustentabilidade e bem-estar. Isso soa como uma utopia para alguns e uma distopia para outros. É claro que essa ideia de uma sociedade planejada evoca medos, como a gente vê nessas distopias. O Orwell, de 1984, imaginou um controle pela punição, que a gente sabe que é instável e leva à revolta. Já o Huxley, em Admirável Mundo Novo, imaginou um controle pelo reforço positivo, que parece mais estável, mas que no livro dele era uma forma de exploração. Mas o ponto crucial é esse. Uma cultura que funciona de verdade a longo prazo não pode ser uma ditadura, nem mesmo uma benevolente, porque relações de coerção ou exploração são instáveis. Uma cultura funcional precisa de equidade e de contra-controle, ou seja, a capacidade das pessoas que são controladas de, por sua vez, influenciarem quem as controla. Essencialmente, as mesmas características da democracia. Então, a questão final não é se somos controlados, mas pelo que. A análise do comportamento nos devolve a responsabilidade. Se somos produtos da nossa cultura, então temos o poder e o dever de analisar essa cultura e projetar práticas que criem um futuro melhor. A pergunta que fica é: o que a gente quer que o nosso mundo nos ensine a ser?